Fala pessoal, Eliseu Souza na área, aparecendo aqui para você antes da sua aula começar, porque eu quero te deixar um recado muito importante. Nos dias 29, 30 e 31 de julho, nós, da Academia da Aprovação, estaremos fazendo lives gratuitas aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? E nessas lives, pessoal, além de ensinar o passo a passo para você se tornar um federal, ou seja, PF, PRF, policial legislativo, ganhar os seus 5 dígitos na conta, né? Nós vamos estar lançando o nosso curso completo para as carreiras federais. Além do curso, teremos também a mentoria, né? Então a gente vai estar divulgando tudo do produto e vamos fazer um desconto especial nos dias 29, 30 e 31 de julho. Então será um preço de custo para você ali adquirir e experimentar, né? Nós que somos um curso novo, mas um curso de muita qualidade, estamos contratando professores renomados aí para trabalhar com a gente. E com certeza vai ser um curso de qualidade que irá aprovar muitos, quiçá até mais 50% nos próximos concursos ali da PF, PRF e Polícia Legislativa Federal. Beleza, pessoal? Então, aproveite, entre no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo do WhatsApp, nós mandamos PDFs gratuitos, entre outras informações, do nosso lançamento que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Você vai se arrepender se você não participar da live, não pegar os ensinamentos gratuitos, mesmo que você não compre o nosso curso. E também irá se arrepender depois se você não comprar, porque vai aumentar muito o preço. Beleza, pessoal? Mas mesmo que não for comprar, acompanhe a nossa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a estudarem aí para as carreiras federais com qualidade e serem aprovados e mudar a vida de vocês, a vida da sua família, assim como eu mudei a minha. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Eu espero vocês lá. Fiquem com Deus. Tamo junto. Olá, aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Léo Matos, vou ser o seu professor de Informática e Tecnologia da Informação para o seu concurso. Hoje nós vamos falar sobre o Microsoft Windows, sistema operacional da Microsoft. Vamos aqui para a tela. A primeira aula nós vamos falar sobre as características do sistema operacional Windows e alguns conceitos iniciais. Primeiro, a gente tem que saber o que é um sistema operacional, porque o Windows ele é um sistema operacional da Microsoft Corporation. Mas o que é um sistema operacional? O sistema operacional ele é um software, ele é um programa. Só que quando a gente vai fazer a classificação desse programa, a gente chama ele de sistema operacional. A gente não chama ele, por exemplo, de aplicativo, porque aplicativo são aqueles programas que a gente utiliza para tarefas do dia a dia. Editor de texto, navegador da internet, tratar imagens como, por exemplo, o Adobe Photoshop, o Word, que é um editor de texto, Excel, planilha eletrônica, isso aí tudo é aplicativo. São programas que têm tarefas específicas ali do nosso dia a dia, do trabalho, enfim. Agora, quando a gente fala de sistema operacional, ele é um programa mais importante, ele é um software que faz o gerenciamento dos recursos do nosso computador. Sem o sistema operacional, você não vai poder operar o computador. Por isso o nome dele é sistema operacional. É a partir dele que você vai instalar outros programas, os aplicativos. Então, para eu instalar o Word, o Excel, um navegador de internet, um programa de tratamento de imagem, eu tenho que ter uma plataforma para a instalação desses programas. E essa plataforma é o sistema operacional. A função do sistema operacional, gente, no caso, aqui estamos falando do Windows, mas não só existe o Windows, né? Ele tem a função de gerenciar os recursos do computador. Então, vou colocar aqui a função do nosso sistema operacional é gerenciar os recursos do computador. Tá? Então ele gerencia a memória do computador, ele gerencia os processos, que são os programas que você executa no computador, ele gerencia todos os recursos do computador, sendo a base para a instalação dos aplicativos, uso da internet, uso de periféricos como impressora, enfim. Então o Windows ele é muito importante para o nosso computador porque ele faz esse papel de sistema operacional. Professor, só tem o Windows? Não, existem outros sistemas operacionais, como por exemplo o Linux. Mas o Windows realmente pegou muita fama aí e continua sendo o sistema operacional mais usado do mundo, lançado aí pela Microsoft Corporation, que detém todos os direitos autorais sobre esse software. Características do sistema operacional Windows. Vamos lá. O Windows ele é um sistema operacional multitarefas. O que é um sistema operacional multitarefas? É aquele que permite que você execute várias tarefas ao mesmo tempo.
fácil compreender isso, né? Multitarefas. Você pode escutar música, ao mesmo tempo estar digitando um texto no Word, você pode estar digitando um texto no Word, baixando alguma coisa da internet, então ele é multitarefas. Você não precisa, por exemplo, fechar o programa do Word para escutar música, ou fechar o programa do Word para abrir outro programa. Ele é multitarefas. E além disso também, ele é multiusuário. O que seria multiusuário? Ele permite que vários usuários possam usar o mesmo sistema operacional a partir de contas. Ele sabe que um usuário que executou um programa é diferente de outro usuário, porque cada usuário ele vai ter o que a gente chama de UID. UID quer dizer a identificação do usuário. Todo usuário dentro do nosso sistema executa programas, executa tarefas. Essas tarefas e esses programas a gente vai chamar de processos em execução. Então aqui eu estou falando de processos que estão em execução. Quando eu falo de processos em execução, a gente vai ver isso mais para frente também, estou falando de programas, tarefas que você está executando no computador. Cada processo em execução, ele vai ter o nome do processo e lá ele vai ter assim, ó, a UID. Quando falar UID, quer dizer a identificação do usuário. Identificação do usuário. Isso aqui permite que o sistema identifique o usuário sendo diferente do outro, dando essa possibilidade. A gente chama um sistema de multiusuário, tá? Então, o Windows na prova é multitarefa e multiusuário. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais, você pode estudar essa característica aqui, ó, multitarefas por preempção, tá? Em uma prova um pouco mais complicadinha, ele pode falar isso na prova. Multitarefas por preempção. Eu não quero que você fique aí estudando o que é preempção, né? Mas eu quero que você lembre dessa característica. Se ele falar assim, o Windows ele é um sistema operacional multitarefas por cooperativa, cooperação, vai estar errado. Por preempção. Não precisa aprofundar para saber o que é preempção. É só característica que eu quero que você coloque aí no seu resumo. E também o Windows ele é um software proprietário. Quem é o proprietário dos direitos autorais é a Microsoft. Então, a gente tem aqui software proprietário, aquele software que possui um dono, que detém todos os direitos autorais desse software e que impõe um monte de regras para que você possa usar esse programa. Isso é um software proprietário. Depois, quando você for estudar outros programas, pode ser que você precise saber o conceito de software livre, que é diferente de software proprietário. Mas depois você vai entrar nisso se seu edital pedir. Aqui eu quero que você lembre que o Windows ele não é um software livre, ele é um software proprietário. E o sistema de arquivos que o Windows utiliza é o FAT e o NTFS. Essas siglas indicam o tipo de sistema de arquivos que é utilizado no Windows. Eu vou pedir a tela aqui para mim. Quando a gente fala sistema de arquivos, é a forma como o sistema operacional organiza os seus arquivos no disco. Você já sabe, quando você salva alguma coisa no computador, você está salvando no disco rígido do computador, no famoso HD do computador. E quando você quiser levar seus arquivos para outro lugar, você salva em uma mídia removível, tipo um pendrive da vida, né? Você salva no pendrive e leva. Mas quando você salva arquivos, como é que o Windows organiza essa estrutura do disco para receber os arquivos? É isso que a gente chama de sistema de arquivo. Sistema de arquivo é a forma como os arquivos são organizados, armazenados. A salvaguarda dos arquivos no disco é feito pelo sistema de arquivo. Nunca esqueça, quem gerencia os recursos do computador? Sistema operacional. E o sistema operacional usa o quê para gerenciar os arquivos no disco? Salvar, abrir, as regras de salvaguarda. Sistema de arquivos. Sistema de arquivo é isso. E no caso do Windows, o sistema de arquivo ele é chamado de FAT e NTFS. Esse FAT aqui ele é mais antigo, tá? Depois nós vamos fazer a comparação aqui. Mas o FAT, ele evoluiu de FAT16 para FAT32, mas mesmo assim esse FAT32 ele é antigo.
Só que eu quero que você lembre, ele é antigo, mas ele ainda é usado, tá? Eu não estou dizendo que ele está em desuso, eu estou dizendo que ele é antigo, tá? Ele foi lançado já há bastante tempo. Depois veio o NTFS, que é mais moderno. O NTFS tem vantagens em relação ao FAT32, mas o FAT32 ainda é utilizado. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Então, quando você tem, gente, só para você entender um pouco melhor o que eu estou falando e a importância disso aqui, é importante para a prova, porque vai cair, mas é importante também no dia a dia você entender um pouquinho. Imagine, você tem um pendrive, você sabe o funcionamento de um pendrive, o pendrive ele é uma memória que você salva os arquivos e leva, e quando você salva arquivos aqui no pendrive, ele tem que estar estruturado, né? É uma memória que tem que estar estruturada. Quem estrutura esse pendrive para receber esses arquivos é o sistema de arquivo. E no caso aqui, imagine, por exemplo, que o sistema de arquivo que estruturou esse pendrive é o FAT32. Então o FAT32 foi utilizado aqui, ele estruturou todo o pendrive, é como se ele tivesse feito aqui, ó, uma organização de espaços, gerenciar mesmo a estrutura do pendrive, e aí você salvou os arquivos aí no pendrive. Veja, cada sistema operacional gerencia discos, gerencia memória de forma diferente. Cada um tem a sua forma de gerenciar. Esses arquivos que eu salvei no pendrive, eles são entendidos pelo sistema operacional Windows. Mas se você pegar esse mesmo pendrive e colocar em um outro computador que não seja Windows, vamos supor que você colocou isso aí em um MacBook da Apple. Pode ser que quando você colocar esse pendrive e pedir para ver o que tem dentro do pendrive, não apareça nada. Por quê? Porque cada sistema operacional tem o seu sistema de arquivo. O Linux tem o seu sistema de arquivo, o sistema da Apple, o Mac OS X, tem o seu sistema de arquivo, o Windows tem o seu. Então, cada um tendo a sua forma de organizar os arquivos, pode ser que você coloque esse pendrive em um computador e não apareça nada. E você acha que não tenha nada no pendrive. Aí você chega no seu computador, aparece. Aí você bota um outro computador, não aparece. Por quê? Pode ter certeza que é o sistema de arquivo que está sendo utilizado. Daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes, tá? Então, o sistema de arquivo do Windows FAT32, mais antigo, ainda está em uso. Ele é muito usado em discos de menor capacidade, como pendrive, cartão de memória. Ele não é usado mais em HDs, porque HD tem um espaço muito grande e ele não trabalha bem com espaços grandes, daqui a pouco você vai entender. E o NTFS ele é o padrão atual, mas os dois ainda são utilizados, tá? Os dois ainda são utilizados pelo Windows para fazer esse gerenciamento dos nossos discos, das nossas memórias, beleza? Vamos aqui para a tela só para eu fazer uma comparação. Então aqui eu coloquei o conceito de sistema de arquivo para vocês como forma de leitura, né? O sistema de arquivos é a maneira pela qual os arquivos são organizados e armazenados em um dispositivo de armazenamento, como disco rígido, unidade de memória flash. Quando falo unidade de memória flash é o pendrive, cartão de memória, enfim. Tá? É ele que é responsável por gerenciar a estrutura, permitir acesso aos arquivos, manipulação, nome de arquivo, né? Quando você vai colocar um nome no arquivo, às vezes ele não aceita o nome que você colocou. Tudo isso é o sistema de arquivo que comanda, ele governa a estrutura do disco para o armazenamento desses arquivos. E fazendo uma comparação rápida entre os dois aqui, deixa eu subir aqui da tela, eu coloquei essa tabela para fazer a comparação. Como eu falei, o FAT32 ainda é usado, mas ele está, né? Ele já é antigo, ele ainda está sendo usado para discos de menor capacidade. Então, eu coloquei aqui, ó, bom para dispositivos pequenos. Ele só tem uma vantagem em relação ao NTFS. Ele é um pouco mais rápido, ele não é tão pesado na hora de salvar arquivos. Para dispositivos pequenos ele é ótimo, mas para dispositivos grandes não. Ó. Grande é NTFS. Por quê? Porque o NTFS permite arquivos maiores. Ó. Olha o tamanho de um arquivo. Ó. Tamanho de um arquivo que é permitido pelo NTFS, 16 terabytes. E aqui 4 gigabytes. Quem não tem essa noção ainda, que não estudou essa parte básica, quando a gente fala de gigabyte, só para você ver a diferença, ó, 4 gigabytes. Isso aqui, a gente está falando de aproximadamente
4 bilhões de bytes. Então você pode ter um arquivo de até 4 gigabytes, que quer dizer aproximadamente 4 bilhões de bytes o tamanho do arquivo, tá? Quando eu falo 16 terabytes, eu estou falando 16 trilhões de bytes. Olha a diferença. 16 terabytes, 16 trilhões de bytes. Trilhões de bytes. Então, olha o tamanho do arquivo. Isso aqui já é uma diferença. Uma vez mesmo aconteceu comigo e eu gosto de dar esse exemplo para você não esquecer. Uma vez eu criei um vídeo, né, eu criei uma animação em vídeo e fui salvar no pendrive para apresentar em uma escola presencial aqui em Brasília, uma escola para concurso. Aí salvei a apresentação, criei a apresentação, né, fiz toda a edição de vídeo e quando eu fui salvar no pendrive ele não deixou. Ele não deixou salvar no pendrive, por quê? Porque o vídeo tinha ficado muito grande, o tamanho do arquivo estava muito grande, e quando eu fui salvar no pendrive, o meu pendrive não aceitou. Apareceu uma mensagem que aquele tamanho de arquivo não aceitava. Logo na minha mente, claro, eu conheço sobre isso, eu vi que o pendrive estava trabalhando com o sistema de arquivo FAT32, que só aceitava 4 gigabytes de tamanho, e o arquivo do vídeo era muito maior. O que eu tive que fazer? Eu tive que mandar formatar o pendrive, porque quando você manda formatar o pendrive, ele pergunta qual sistema de arquivo você quer usar na hora da formatação do pendrive. Aí eu falei, ó, quero NTFS. Aí coloquei, formatei o pendrive em NTFS e aí ele ficou preparado para receber arquivos maiores. Aí eu salvei o arquivo e ficou tudo beleza. Por isso que é importante a gente saber sobre isso, tá? O tamanho do disco também, como eu falei, o FAT32 ele é bom para dispositivos pequenos, né? Por quê? Porque o FAT32, ó, ele só aceita, ó, partições de no máximo 2 terabytes. Então vamos supor que você tem um HD de, vamos dizer assim, um HD de 8 terabytes. Né? Se você tem um HD de 8 terabytes, o FAT32 não vai gerenciar muito bem esse HD. A não ser que você consiga pegar esse HD e partir ele em 4 para trabalhar 2 terabytes aqui, 2 terabytes aqui, 2 terabytes aqui, que é o que a gente chama de partições. Só que não é muito legal fazer isso, já que o NTFS trabalha com partições de até 16, melhor utilizar o NTFS do que ficar se preocupando, né, com o FAT32 aqui, beleza? Então o que eu quero que você entenda é que o FAT32 ele é recomendado para memórias de menor capacidade, tá? Memórias de menor capacidade. Beleza? Eu até não, você não precisa decorar, ó. O que você precisa decorar aqui de tamanhos? Esse precisa e esse, tá? Tamanho de volume máximo, não, né? Porque isso aí vai variar muito de prova para prova. Você vai lembrar esses aqui que eu marquei, tá? Tem que lembrar isso aqui também de segurança, ó. O FAT32 nele não tem um suporte avançado de segurança. O NTFS ele traz essa segurança a partir desse EFS aqui, ó, que quer dizer criptografia. Você consegue aqui trabalhar com criptografia de arquivos, né? Fazer criptografia, embaralhamento de arquivos, proteger esse arquivo contra cópias não autorizadas. O FAT32 não trabalha com criptografia. Aqui tem permissões de arquivo. O que é permissão de arquivo? Quando eu estou trabalhando com arquivos, eu posso falar, ó, esse usuário pode ter acesso à leitura desse arquivo, mas não pode modificar. Esse usuário aqui pode ler e modificar. Esse usuário não pode excluir o arquivo. Né? Isso são permissões de arquivo, que eu trabalho muito bem no NTFS. No FAT32, você não tem isso em questão do sistema operacional, em usuários que estão ali dentro do sistema. Você tem isso, você pode até ter permissões de arquivo de rede de computador para computador dentro da rede. Tipo, eu quero que esse arquivo só seja acessado por quem é desse computador, mas quando vir de outro computador não acessa. Quando é ambiente de rede, o FAT32 trabalha com permissões de arquivo, mas quando não é ambiente de rede, é um ambiente local, ele não trabalha muito bem com isso. Então é uma vantagem do NTFS, tá? E outra vantagem que eu coloquei aqui, que também já caiu em prova, é essa vantagem aqui, ó. Aqui possui journaling, e aqui não possui journaling. O que é journaling? É tolerância a falhas. Vocês já ouviram falar em arquivos corrompidos? Às vezes você está mandando salvar um arquivo e aí acaba a energia.
e aí esse arquivo muitas vezes fica corrompido, porque ele estava sendo copiado e por algum motivo acabou a energia na hora da cópia. Isso no NTFS é tranquilo, porque ele trabalha com esse recurso chamado de journaling. E esse journaling, ele grava pedaços daquilo que está sendo gravado para depois ele poder recuperar. No caso do FAT32, ele não tem journaling, então ele não é tolerante a esse tipo de falha. Então logo aqui você percebe que o FAT32 ele é antigo, está em uso, mas ele tem uma série de desvantagens em relação ao NTFS. Como eu falei para vocês, o sistema de arquivo ele governa a forma como você salva os arquivos no computador, inclusive influenciando no nome do arquivo. Quando a gente fala de Windows, o Windows ele aceita arquivos de até 260 caracteres em seus nomes. Quando fala 260 caracteres, é o nome do arquivo, tá? O nome do arquivo. Nome pode ter até 260 caracteres. Só que aí eu não quero que você entre em polêmica, muitos alunos me mandam e-mail perguntando isso. Eu quero que você lembre 260 caracteres. Porém, em algumas provas, ele pode colocar 255, tá? E aí eu vou te falar o porquê. Porque realmente, quando você fala 260 caracteres e você vai na documentação do Windows, lá ele fala que são 260 caracteres com o caminho do arquivo. O que é o caminho do arquivo? É isso aqui, ó. C2 pontos, o arquivo está no disco rígido, ó. C2 pontos, barra invertida, informática, barra invertida, ó, barra invertida, apostila. Apostila, e aí aqui dentro vai ter aqui windows.pdf. Quando ele fala 260 caracteres, é esse caminho todo que você está vendo ali em cima. Ó. Esse caminho todo a gente tem que ter, no máximo, 260 caracteres. Esse caminho todo, contando tudo ali. Todos aqueles caracteres que você está vendo. E o nome, esse nome aqui, ó, esse nome até 255, mas o caminho todo até 260. Tanto que, dependendo do tamanho do caminho, quanto mais pastas, né? Se você tiver ali C2 ponto, barra informática, barra apostila, barra PDF, barra não sei o que, o nome do arquivo vai ser menor ainda. Quando eu falo 255, é até 255. Mas eu estou colocando aqui 260 caracteres, porque é o mais comum de a gente encontrar. Mas se ele falar 255, pode ser realmente que a questão esteja verdadeira. Então é um jogo de cintura, eu estou te passando as duas informações. O tamanho do arquivo até 255 e o caminho todo 260. Se a prova falar, ó, nomes de arquivos pode ter no máximo 260 caracteres, beleza, marca verdadeiro, certo? Se falar 255, avalie a questão, avalie. Pode ser que a questão esteja verdadeira. Tem que tomar cuidado. Daqui a pouco eu vou fazer algumas questões para você ver como é que pode cair. E aqui eu coloquei também o seguinte, já que eu estou falando de arquivos também, daqui a pouco eu vou falar para vocês quais caracteres são permitidos e proibidos. Isso aí também costuma cair. Mas eu vou deixar quando eu for fazer a questão para passar para vocês. Veja, ó, suporte à autenticação biométrica. Você sabe que quando você vai entrar no sistema operacional, você vai ligou o computador, né? Ligou o computador passa por um processo de inicialização. Essa inicialização a gente chama de processo de boot, né? Processo de inicialização. E aí ele chega naquela tela de login. Login ou logon. Logon ou login. Né? E aí a gente tem que colocar o nosso login e senha lá, que é a nossa identificação de usuário, para o sistema saber quem é que está usando o sistema operacional. Né? Então, quando você coloca o seu login, o sistema identifica que tipo de usuário você é. Se você é um usuário que pode fazer muita coisa, se você é um usuário limitado. Quando você é um usuário, a gente chama de usuário padrão no Windows. Usuário padrão é aquele que não pode instalar programa, não pode remover programa, né? Ele vai te identificar pelo login e pela senha. Se você for um administrador, aí você já pode instalar programa. Se você estiver usando essa conta, você pode remover programa. Você tem todos os poderes dentro do sistema. Mas tem uma identificação. Hoje, o Windows, né, a partir aí das versões mais novas, ele permite também a autenticação biométrica. O que é a autenticação biométrica? Reconhecimento facial.
Você pode usar digital, palma da mão. Ele faz o reconhecimento através da biometria e te faz logar nesse sistema. Por isso que é chamado de autenticação biométrica. E essa autenticação biométrica, gente, ela tem um nome na hora da prova. Esse recurso, a Microsoft chama de Windows Hello, tá? Falou na prova Windows Hello, quer dizer suporte à autenticação biométrica, tá bom? Beleza, mas vamos para cá. Já falamos do sistema de arquivos, vamos ver como isso cai na prova. Vamos lá. A forma de organização, a forma de organização dos dados no disco rígido, ou seja, no HD, é chamada de sistema de arquivo. Como, por exemplo, o NTFS e o FAT32, que são sistemas de arquivos usados no Windows. Caso o sistema de arquivo referido seja o NTFS, o sistema estará corrompido quando a máquina for reiniciada. Errado. Se eu tenho o NTFS, ele tem tolerância à falha. Sem querer reiniciou o computador. Ele está protegido com o sistema de journaling, certo? Beleza? Então, esse item fica errado. A composição de um nome de um arquivo deve ter no máximo 255 caracteres. Professor, até aí tudo bem, né? Sim, até aqui tudo bem. Como eu falei para vocês têm que ter um jogo de cintura para analisar a questão. Seguido com uma terminação que identifica o tipo de arquivo, como, por exemplo, doc, que são as extensões de arquivo. Precedido de um ponto final, ou então 2 pontos. Então ele está falando que antes do nome do arquivo você vai ter esses 2 pontos. Pode ter uma barra, pode ter um sinal de maior e pode ter um sinal de menor. O que essa questão queria? Ela não queria discutir, gerar recursos, porque se ela coloca só 255 caracteres, algumas pessoas vão dizer que beleza. Algumas pessoas vão dizer, não, no manual do Windows é 260. Então essa questão ia ser muito debatida. Por isso, o CESP, o SEBRASP, ele não vai entrar em polêmica, ele não vai colocar isso na prova, né? Ele não vai, ele vai botar lá até 260 caracteres e vai fugir disso. Por isso que eu estou falando, não se preocupe com isso, tenha jogo de cintura. Então, como o SEBRASP ele não queria causar polêmica, ele colocou outras informações que fazem a questão ficar errada. Ele não deixou só o 255 caracteres. Ele colocou aqui, ó, barra, maior, menor. Por quê? Porque esses que ele colocou aqui, ó, nenhum pode ser usado em nome de arquivo no Windows. Existem caracteres proibidos que eu quero que você anote aí. Caracteres proibidos. E quais são os caracteres proibidos no Windows? Ó? Barra, contrabarra. Ei, que contrabarra é essa, hein? Vamos lá. Barra, contrabarra, asterisco, interrogação, sinal do menor, do maior, por isso que a questão está errada, ó, por causa desses caracteres que eu já coloquei aqui. Pipe, que é uma barra em pé. 2 pontos também não pode, porque o 2 pontos é usado para representação de unidades. C2 pontos, A2 pontos, o C2 pontos é o disco rígido. Quando você coloca um pendrive, é uma letra que representa o pendrive também. E tem o 2 pontos lá. As barras, porque as barras são usadas no Windows também para representar um diretório aberto, uma pasta aberta. Asterisco, interrogação, é utilizado como caracteres de pesquisa, ele não usa aí também no nome do arquivo, mais para frente você pode ver isso também. E também está faltando as aspas, ó. Aspa também não pode. Então todos esses caracteres que eu coloquei aqui, ó, são proibidos. E aí isso que deixa a questão errada, não é o fato de colocar 255 caracteres. Por isso que eu estou pedindo para você tomar cuidado. Pode ser que tenha provas que fala 255 caracteres mesmo, porque o nome do arquivo é 255, o caminho todo é 260. Mas pode ser que ele também coloque nomes de arquivos, pode ter no máximo 260 caracteres, para não gerar nenhum tipo de discussão, para não gerar nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de polêmica. Então tenha jogo de cintura. Eu te passei 2 informações que pode realmente identificar se a banca está querendo pregar uma peça ou não. Como opção de entrada aos dispositivos do usuário,
como opção de login, logon, o Windows Hello permite a conexão por meio de reconhecimento facial ou até mesmo impressão digital, questão correta, lembrando que aqui ele está falando do recurso de autenticação biométrica chamada de Windows Hello. Então, espero que tenham compreendido esse primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo a gente conheceu aí o conceito de sistema operacional Windows e algumas características relevantes sobre esse sistema operacional da Microsoft que costumam estar presente em provas. Daqui a pouco a gente volta para saber mais. Olá, vamos voltar? Vamos falar agora sobre o ambiente operacional do Windows. Começando aqui falando sobre a diferença entre área de trabalho e área de transferência, que são termos que muitas vezes a gente lê ali uma questão ou outra e a gente acaba confundindo. Quando a gente fala de área de trabalho, é isso aqui. Isso aqui é a área de trabalho que vocês estão vendo. A gente liga o computador passa por um processo de inicialização, que a gente chama de processo de boot, e chega na área de trabalho logo após você fazer o login, o logon com seu nome de usuário e senha, né? Ou autenticação biométrica, como vocês já aprenderam. Então essa aqui é a área de trabalho. A área de trabalho é composta por ícones que vocês estão vendo ali, ícone da lixeira, ícone de programas, atalhos, né, que são formas mais ágeis de vocês abrirem algum determinado programa que está armazenado no HD, né? Só para você entender, um atalho é uma forma mais rápida de você chegar ao programa. Não quer dizer que o programa vai executar mais rápido, mas às vezes o programa está muito longe do seu alcance. Aí você fala, como assim? Os programas eles ficam no HD do computador, né? Os programas eles estão instalados no computador e eles ficam no HD do computador, certo? Já pensou? Você tem que abrir 2 cliques lá no HD, procurar qual pasta está armazenado o programa, para você abrir o programa. Tá vendo? É um caminho muito longo. Quando você tem um atalho de um programa, né? Você tem um atalho aqui, por exemplo, esse programa aqui, Orange. Deixa eu só dar um zoom aqui para todo mundo ver. Esse atalho aqui, ó. Eu não preciso abrir lá o disco rígido do computador, né? Abrir lá, clicar, procurar uma pasta. Aqui tem um atalho. O atalho na área de trabalho, ele tem até essa setinha, ó. Isso aqui é um atalho. Tanto que se eu deletar esse atalho aí, eu não deletei o programa está naquele lugar lá, ó. C2 pontos/orange. Mas eu estou acessando por aqui, porque é um atalho. Aqui também tem atalhos, ó, no iniciar. Todos esses programas que estão aqui no iniciar são atalhos, ó. O Edge aqui, ó. Edge, navegador da Microsoft, ele é um atalho. Ele não está aí, ele está lá no disco rígido, só que é um atalho. O atalho é uma forma, né, vamos dizer assim, uma forma mais ágil de você abrir, mais rápido, não na execução do programa, mas você encontrar a solução de abertura mais rápido. Essa é a ideia. Então, minha área de trabalho é isso. Ó. A área de trabalho, eu vou até desenhar aqui uma coisa para vocês diferenciarem também. A área de trabalho, vamos fazer um desenho aqui. Ela é composta pelos ícones, então você tem lá vários ícones, ícones dos programas, atalhos, enfim. E aí você tem uma barra aqui na parte inferior, que vai ter um relógio. Essa barra é importante para a prova, aí você vai ter que encontrar aqui também o menu iniciar, que antigamente era escrito assim, menu iniciar, hoje só tem a marca da Microsoft. Essa barra aqui, ó, na parte inferior, essa barra ela é chamada de barra de tarefas. Essa barra de tarefas ela fica na parte inferior da área de trabalho, mas ela pode muito bem ser colocada nas laterais, tá? Nas extremidades. Você pode arrastar ela para cá, se você quiser, você pode arrastar ela para cima e para o lado. Não é qualquer lugar, é só nas extremidades da área de trabalho. E essa barra também ela tem aquela característica de ficar oculta, se você quiser. Você pode ativar o ocultar a barra, que é levar o mouse aqui em cima, ela aparece. Quando você tira o mouse, ela desaparece. Ela tem algumas propriedades que você pode modificar, mas eu quero que você lembre que barra de tarefas é a barra inferior da área de trabalho e que você não pode confundir com, ó,
com outra barra que aparece em janelas. E é por isso que eu estou fazendo esse desenho. Você tem uma janela aqui que representa um programa aberto. Imagine que esse programa seja o Word, que você vai digitar alguma coisa ali. E aí tem uma barra aqui, ó, embaixo. Embaixo aqui da janela. Essa barra que fica abaixo da janela, o nome dela é barra de status, tá? Então toma cuidado para não confundir. Barra de status é o status do programa. É aquilo que está acontecendo no programa. É o contexto do programa que você está trabalhando. Ele é a barra da parte inferior da janela. A barra da parte inferior da área de trabalho é a barra de tarefas, que tem a função mostrar as tarefas que estão em execução. Abriu o Word, tá aqui, ó, o Word na barra na forma de um botão. Abriu o Excel, tá o Excel aqui também na forma de um botão na barra de tarefas. Então isso que eu estou mostrando tudo ali é o que a gente chama de área de trabalho. Só para concluir, área de trabalho é isso aqui, ó, que você tá vendo aí. Essa é a área de trabalho. Quando a gente fala de área de transferência, já é outra coisa. A área de transferência é um local que armazena tudo aquilo que você copia e recorta. Então usou o comando copiar, foi para a área de transferência. Para que ele vai para lá? Para esperar o lugar que você vai apontar para receber essa cópia. Então eu quero copiar um arquivo do meu computador para o pendrive. Seleciono um arquivo, copio, ele vai para a área de transferência. Depois vou lá no pendrive e mando colar. Aí ele pega o conteúdo da área de transferência e joga lá. A área de transferência é isso. É um lugar que armazena aquilo que eu copio e aquilo que eu recorto, esperando o lugar de eu colocar essa cópia. Então não confunda a área de trabalho com a área de transferência. A partir do Windows 10, né, estamos aqui falando das versões mais recentes, né, Windows 10, Windows 11. A partir do Windows 10, e se permanece também esse recurso no Windows 11, nós temos a possibilidade de trabalhar com mais de uma área de trabalho. Isso mesmo. Essa área de trabalho aqui, vamos supor que eu estou aqui trabalhando nela, eu vou abrir um programa aqui só para fazer um teste com vocês. Eu vou abrir essas listas aqui, ó. Ó, vamos aqui. Ó, abrir esse arquivo aqui, ó. Tá aqui, ó, esse arquivo aberto aqui. Ó, esse arquivo aqui, listas, ó, que está dentro do meu bloco de notas. Então, na minha área de trabalho aqui, eu estou com o PowerPoint aberto aqui, dando aula para vocês, e estou também com o arquivo, esse arquivo aqui, aberto, dentro do bloco de notas. E então, tudo isso está na área de trabalho que eu estou aqui. E se eu quiser ter uma outra área de trabalho, para abrir outros programas, abrir outras janelas, posso? Posso. No Windows, a partir da versão Windows 10, você tem a possibilidade de trabalhar com áreas de trabalhos virtuais. Ó, eu vou fazer aqui o uso dela. Vamos aqui. Vai aparecer aqui o que a gente chama de Task View, que é o painel visão de tarefas. E no Task View, deixa eu só ampliar um pouco aqui o meu zoom. E no meu Task View, gente, eu consigo, ó, criar uma nova área de trabalho aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo ver as janelas que estão abertas aqui. Posso até organizar essas janelas, fechar e tudo mais. E aqui tem nova área de trabalho. Eu vou clicar. Agora eu tenho a área de trabalho 1 e a área de trabalho 2. Ó. Posso excluir, eu posso gerenciar as áreas de trabalho aqui. Né? Ó, na área de trabalho 2, ó, não tem nada aberto. Ó. O PowerPoint, por exemplo, não está aqui na área de trabalho 2. Ó. Não tem nada aberto, não tem nenhuma janela aberta. Então, tá vendo que eu tenho áreas de trabalhos diferentes. Aí você vai falar, professor, então Task View, esse lugar que você está aí, chamado de visão de tarefas, ele tem a função de você conseguir observar, né, as áreas de trabalhos virtuais que tiver ali, abrir, criar novas áreas de trabalho, remover áreas de trabalho, passar de uma área de trabalho para outra. Exatamente essa é a função do visão de tarefas, Task View, tá? E nunca esqueça desse nome aqui, ó, área de trabalho virtual, desktop virtual. Desktop é o nome que a gente adota para a área de trabalho, é como se fosse uma mesa de trabalho, porque tudo que você abre fica sobre essa mesa, por isso eles fazem essa analogia com esse nome. Então, Task View você sabe. Como é que você abriu, professor, esse Task View? Eu utilizei aqui, gente, essa tecla, que é a tecla Windows. Essa tecla com a logomarca do Windows. Deixa eu pegar uma caneta que destaca melhor aqui, ó. Eu usei essa tecla
mais a tecla Tab, tá? Tecla Tab, que é essa tecla que está aqui em cima, ó. Então, o Windows Tab, ó, apareceu o Task View. O Windows Tab voltou para a tela que eu estava. O Windows Tab aparece o Task View, o painel Visão de Tarefas. Ou pode ser também aqui nesse botão, ó. Olha esse botão aqui, ó. Esse botãozinho que está perto do pesquisar do Windows aqui, ó. Aqui eu tenho o menu inicial, ó, e tenho o pesquisar. Esse pesquisar até tem uma assistente virtual no Windows que a gente chama de Cortana, né? Cortana é uma assistente virtual. Você pode perguntar alguma coisa aí para ela, ela te responde. É como se fosse uma espécie de ajuda, né, da Microsoft aí, uma espécie de assistente virtual, Cortana. Mas esse botão aqui que você está vendo aqui, ó, ele faz a mesma função do Windows Tab. Eu vou mostrar ele aqui na tela, ó. Deixa eu só minimizar minhas janelas aqui. Ó, vamos lá, deixa eu mostrar ele aqui. Ele tá bem aqui na barra. Aí, ó, bem na barra ele tá aqui, ó. Olha aí. Do lado do ícone do atalho aqui do Microsoft Edge. Olha ele aqui, ó, visão de tarefas. Cliquei nele, ó, aparece a mesma coisa que a gente aprendeu, ó. Aí eu posso até excluir uma área de trabalho, passar de uma área de trabalho para outra. Isso é o que a gente chama de Task View, painel Visão de Tarefas, beleza? E também falando aqui do ambiente operacional do Windows, a gente também usa muito o recurso chamado de lixeira. Lixeira, o nome já é bem simples você entender para que serve, né? Tudo que você excluir vai para a lixeira. Nem tudo, tá? A palavra tudo fica até um pouco exagerado. Vocês vão entender que nem tudo que você exclui vai para a lixeira. Mas a gente espera que os objetos que a gente deu um delete vá para a lixeira. Por quê? Porque se eu, por acaso, falo assim, caramba, não era para excluir, eu vou lá na lixeira e consigo recuperar. Então eu estou aqui, eu acho que todo mundo já conhece isso, mas faz parte do nosso curso. Eu vou pegar aqui, ó, esse arquivo lista e vou dar um delete. Quando eu dou um delete, a mensagem é essa aí, ó. Tem certeza que deseja mover para a lixeira? Se eu clicar no sim, ele vai para a lixeira. Indo para a lixeira esse arquivo, você consegue recuperar. Você abre a lixeira, né? Você tem que abrir a lixeira para recuperar. Deixa eu só sair daqui. É muito ruim ficar diminuindo toda hora a tela. Eu entro aqui na lixeira, né? Procuro o arquivo que eu quero recuperar, clico com o botão direito no arquivo e mando restaurar o arquivo. Beleza? Então, consigo recuperar, eu tenho que abrir a lixeira para isso. Agora, uma coisa que eu não preciso abrir a lixeira para fazer é excluir os conteúdos dela. Por exemplo, a lixeira está bem aqui, ó. Vamos supor que eu queira esvaziar a lixeira. Para que alguém esvazia a lixeira? Para desocupar espaço do disco. Porque tudo que está na lixeira está ocupando espaço no disco, no seu HD. Se você limpar a lixeira, você está desocupando espaço. Ó, botão direito, você tem a possibilidade de esvaziar a lixeira. Então você pode apagar o conteúdo mesmo sem abrir a lixeira. Agora, restaurar, não. Você abre a lixeira e lá dentro você pede para restaurar o arquivo que vai voltar para o lugar de origem que você apagou. Aqui eu coloquei algumas características da lixeira. A lixeira possui capacidade de armazenamento. Então a lixeira não é infinita, ela tem uma capacidade de armazenamento, uma capacidade total. E essa capacidade, ela pode ser personalizada, tá? Você pode aumentar ou pode diminuir, tá? Então você pode personalizar a capacidade. A lixeira também pode ser desabilitada. Você também pode fazer com que todos os arquivos que sejam excluídos do computador não passe pela lixeira, já vai embora direto do computador. Isso é desabilitar a funcionalidade da lixeira. Quando a lixeira está cheia, ela vai apagando os arquivos mais antigos. Então vamos supor que caia uma questão na prova que diz que a lixeira não tem mais capacidade de armazenamento porque já deletaram muitos arquivos do computador. Ao deletar um novo arquivo,
o arquivo vai para a lixeira, tá? Se ele falar que não vai porque a lixeira está cheia, tá errado. O arquivo vai para a lixeira e ela apaga os mais antigos para acomodar o mais novo, tudo bem? Não esquece disso que ela faz essa adaptação. Professor, e se eu quiser personalizar, se eu quiser desabilitar, o que eu faço? Eu vou nas propriedades da lixeira. Então, se eu chegar aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar melhor para vocês. Se eu chegar aqui com o botão direito do mouse sobre a lixeira, quando eu clico com o botão direito, aparece esse menu, que a gente chama de menu de contexto. Menu de contexto é esse menuzinho que aparece com o botão direito, e eu vou em propriedades. Ó. Quando eu vou em propriedade, propriedade é característica. Então tá aparecendo aí as características da lixeira. Ó. Tamanho personalizado, que é o tamanho da lixeira em megas, a capacidade dele em megabytes, milhões de bytes, mega é milhão, giga é bilhão e tera é trilhão de bytes, né? Então aqui eu também tenho a opção para não mover arquivos para a lixeira, remover imediatamente quando forem excluídos, que é o que eu falei para vocês, de desabilitar a principal funcionalidade da lixeira. Então aqui a gente consegue mudar algumas configurações da lixeira. Professor, o que mais cai da lixeira também? Cai isso aqui, ó. Quais arquivos que, quando excluídos, não passam pela lixeira? Primeira coisa é o seguinte, se você der delete, vocês viram que a mensagem é: tem certeza que deseja enviar o seu arquivo para a lixeira? Aí eu clico no sim, ele manda para a lixeira, eu vou lá na lixeira e consigo recuperar caso eu, em algum momento, fale ou me arrependa daquilo que eu fiz. Beleza? Ou até mesmo você está no teu computador, seu filho sem querer deletou o arquivo, você vai lá na lixeira e recupera. Agora, se você associa a tecla Shift mais a tecla Delete, quando você faz essa associação, isso aqui se torna uma exclusão definitiva. Então isso aqui não passa pela lixeira, tá? A exclusão é definitiva. Beleza? Exclusão definitiva, Shift Delete. Porque tem gente que não quer. Toda hora eu deleto, tenho que ir lá na lixeira e deletar da lixeira para desocupar espaço. Não. Se eu tenho certeza, Shift Delete, que a exclusão é definitiva. Tudo bem? Então, Shift Delete, exclusão definitiva. Outro que não passa pela lixeira. Arquivos excluídos de disco removível, exceto HD externo. Isso também é um peguinha. Se eu deletar um arquivo de um pendrive, o pendrive é um disco removível. Coloco, tiro. Não vai para a lixeira. A mensagem vai ser logo essa. Ó. Tem certeza que deseja excluir o arquivo de forma definitiva? Porque não vai para a lixeira. Pendrive, cartão de memória, antigos disquetes, que hoje não faz mais sentido, não vai para a lixeira. E aí o cara fica com isso na cabeça e aí ele pensa, poxa, HD externo deve ir para a lixeira, ou não deve ir para a lixeira. E vai, porque o cara pensa, HD externo também é removível, mas não. Quando você coloca um HD externo, o Windows identifica como um HD. Mesmo que seja externo, ele identifica como HD e acaba ele tratando como o HD interno do seu computador. Então, tudo que deletar do HD externo também vai para a lixeira. Tudo bem? Então, esse é um dos pegas da prova, beleza? Arquivos excluídos de mídias removíveis não vão para a lixeira, exceto HD externo. Arquivos excluídos também de unidades de rede. Aí você fala, professor, o que é uma unidade de rede? Quando a gente tem uma rede de computadores, que vai ser também matéria que a gente vai estudar, e aí já começa a ficar um pouco mais puxado, né? Quando a gente tem uma rede de computadores, essa rede, ela é para quê? Para compartilhar arquivos, compartilhar recursos, enfim. Então, pode ser que esse computador 3 queira acessar algum arquivo desse computador 1. Né? E como é que esse arquivo, esse computador 3, vai acessar arquivos do computador 1? É porque o computador 1, ele pode, quem usa o computador 1, compartilhar. Ele pode compartilhar esse arquivo com o computador 3. E existe uma unidade de rede que ele pode ativar para que essa unidade seja usada por outros computadores da rede. Aí você fala, não entendi. Veja, ó. Aqui está o meu computador está em rede. Ó. Eu tenho o meu disco rígido. Disco rígido não é unidade de rede, é minha unidade local. Tudo bem? Mas aqui embaixo eu tenho ó, local de rede. Esse local de rede, todos os arquivos que tiver aqui, o pessoal da rede acessa.
Porque é uma unidade de rede, é uma unidade que todo mundo pode acessar. Essa unidade local não, é a unidade daquele computador. Unidade de rede pode. E aí o que eu estou falando aqui, que quando você exclui um arquivo de uma unidade de rede, não vai para a lixeira. Tá? Se você excluir da sua unidade local, do seu disco local, vai para a lixeira. Se você excluir de um disco externo, ou seja, um removível, vai para a lixeira. Unidade de rede não vai. Tanto que você dificilmente vai conseguir fazer isso em uma rede de computadores. Né? Porque já pensou, você deleta e o arquivo some, não vai para lugar nenhum? Né? Então, naturalmente, quando você tem uma unidade de rede, por esse fato de excluir e não ir para lugar nenhum, nem vai para a tua lixeira e nem para a lixeira dele, ele fica limitado como somente leitura, né? Os caras limitam somente leitura exatamente para ninguém apagar, porque se apagar não vai para lugar nenhum, né? Então tem que tomar cuidado. E arquivos maiores do que a capacidade total da lixeira também não vai para a lixeira. O que quer dizer isso? Você deve estar pensando, pessoal, mas você acabou de falar que quando a lixeira está cheia, né, a lixeira está lá cheia, a capacidade dela esgotou, porque ela tem uma capacidade, e se você excluir, vai para a lixeira e ele apaga os mais antigos. Sim, aqui é outra coisa. Arquivos maiores do que a capacidade total da lixeira não vão para a lixeira. Isso quer dizer o seguinte, minha lixeira tem, vamos dizer que eu configurei ela para ter 100 megabytes de capacidade. E esse arquivo tem 50 megabytes. Esse arquivo vai para a lixeira tranquilamente, se eu deletar ele. Por quê? Porque ele é menor do que a capacidade total da lixeira. Ele cabe lá. Questão de espaço, matemática. Ele cabe lá. Mesmo se a lixeira estiver cheia, professor, sim, que ele apaga os mais antigos para acomodar o mais novo. Agora, se o arquivo que eu estou deletando é um arquivo maior do que a capacidade total da lixeira, não adianta. Quando você excluir, ele vai ser excluído definitivamente. Inclusive, a mensagem é essa. Ao excluir, será definitivo, porque o arquivo passa do tamanho da capacidade total. Não cabe lá dentro, gente. Questão de matemática, 150 não cabe dentro de 100. Mesmo que esteja vazia, não cabe, tá? Então, toma cuidado com esses arquivos que não passam pela lixeira, porque eles costumam cair na prova. Beleza? Vamos lá. E o gerenciador de tarefas do Windows? Quando que você utiliza o gerenciador de tarefas do Windows? Vamos lá, galera. Eu vou falar a realidade de todo mundo. Quando que você já utilizou o gerenciador de tarefas? Eu já vou te falar. Quando o seu computador travou. Seu computador trava, muitas vezes, porque o programa que você executou, ele não está conseguindo responder. Ele dá uma travada lá, ele fica um processo em execução que não está respondendo para aquilo que você pediu, que é abrir o programa. E isso faz o seu computador muitas vezes travar. Como é que você destrava o computador? Você vai lá, chega em alguém fala assim, ó, dá um Ctrl Alt Delete. Quando você dá um Ctrl Alt Delete, o Windows, ele dá a possibilidade de você abrir isso aqui, ó, o gerenciador de tarefas. Tá? Pode ser Ctrl Alt Delete, que é uma tecla que muitas pessoas conhecem, mas também pode ser Ctrl Shift ESC, que é uma tecla que a minoria conhece, mas que cai na prova da gente, por isso que eu estou colocando. Eu vou usar o Ctrl Shift ESC. Aí abrir o gerenciador de tarefas. Ó. O gerenciador de tarefas, ele me mostra os programas que estão em execução, gente. Olha aí. Ó, vamos abrir aqui, olha aí, os programas que estão em execução. Aí vamos supor que um programa desse aqui deu algum problema, por exemplo, essa lente de aumento deu um problema, eu clico com o botão direito, ó. Aí você tem aqui, ó, finalizar a tarefa e ele acaba destravando o seu computador. Às vezes o status dele aqui está dizendo que não está respondendo e alguma coisa do tipo. Mas o que eu quero que você observe nessa tela? Primeira coisa, na prova ele não vai falar assim, gerenciador de tarefas é um programa para destravar o computador. Não, ele vai dizer assim, o gerenciador de tarefas, ele é um programa que me permite visualizar os processos que estão em execução, podendo até mesmo finalizá-los caso não esteja respondendo. Tá? Então você pode finalizar um processo que não está em execução, até o que está em execução você pode, aí, que está respondendo você pode finalizar caso você queira. Só que além disso, não é só isso que pode cair. Ó. Você vai ver que tem aqui, além dos processos, você tem desempenho do computador, você consegue ver aí o desempenho do HD,
o desempenho da memória, o desempenho do processador, lá que a CPU é o processador do computador. Você consegue ver aqui embaixo um pouquinho o desempenho da sua rede também, tem um monte de coisa aqui embaixo, ó. Aqui tem os discos, né? E aqui tem a sua rede, ó. Ethernet é a sua rede. Então você está vendo o desempenho do seu computador aqui através de um monitor de recursos que você consegue visualizar. Às vezes, deixa eu ver, porque meu computador deve estar lento, deixa eu ver quanto que ele está usando de memória e tudo mais. Então isso aqui é uma coisa que já caiu também. Eu consigo ver o desempenho do meu computador e fazer uma análise aqui dele. Eu tenho os aplicativos que estão sendo utilizados, eu tenho aqui os usuários que estão conectados a essa máquina, que só tem um usuário nesse momento conectado a essa máquina. Tem várias coisas aqui, mas eu quero que você foque nos que eu coloquei. Você deve estar se perguntando, professor, por que você optou por usar Ctrl+Shift+ESC? Porque é direto, ó. Ctrl+Shift+ESC, o acesso é direto. Vou até botar aqui, acesso direto. Ele não passa por nenhum lugar. Agora, se você fizer aí no seu computador Ctrl+Alt+Delete, você vai ver que ele não é um acesso direto, ele é um acesso indireto. Ele vai para uma tela, nessa tela vai ter lá gerenciador de tarefas para você acessar, mas vai ter outras opções, como bloquear a tela do computador, reiniciar o computador, vai ter outras opções, não vai ter só o gerenciador de tarefas. Por isso que é um acesso indireto, porque você passa por uma tela e nessa tela tem um menu para você escolher. E aqui eu já vou direto, ó, Ctrl+Shift+S que ele vai direto. Então aí eu coloquei uma relação aqui, gente, do que você pode encontrar relacionado ao gerenciador de tarefas. Ele já é integrado no Windows, então ele é nativo do Windows. Sempre que falar essa palavrinha nativo, quer dizer que é integrado, já vem no Windows, você não tem que instalar nada à parte. E aí eu coloquei, ó, visualizar o desempenho do computador, visualizar as contas de usuários conectadas, além daquilo que eu falei, né, de você visualizar os processos em execução. Além disso, e aí também coloquei aqui, ó, fazer análise forense de programas maliciosos. Programas maliciosos que nós vamos ter uma aula sobre isso, que são chamados de malwares, né? Malwares. E a gente consegue, através do gerenciador de tarefas, fazer uma análise investigativa. Análise forense é investigar. Por exemplo, eu estou suspeitando que existe um vírus no meu computador. Aí eu dou um Ctrl+Shift+ESC. Aqui eu consigo ver processos que estão em execução e pode ser que eu veja aqui um processo em segundo plano, porque nós temos processos em primeiro plano e processos em segundo plano. O processo em segundo plano é aquele que está em execução, mas você não vê ele. E o processo de primeiro plano é aquele que está em execução e você vê. Por exemplo, o PowerPoint. PowerPoint ele é um processo. Se você procurar aqui, ó, o PowerPoint está sendo usado. Olha ele aqui, ó. Ele é um processo de primeiro plano, que eu estou vendo ele em execução aqui na tela. Olha o PowerPoint aí sendo usado para a nossa aula. Mas esse Runtime Broker aqui, ó, é um processo de segundo plano. Eu não estou vendo ele. Ele é segundo plano, eu não estou vendo ele em execução. Ele está em execução, ele faz parte desse conjunto de programas, né? O sistema operacional ele é um conjunto de vários programas, vários processos, e ele está em execução, só que eu não estou vendo ele. Então, eu tenho aqui a visualização tanto de processos de primeiro plano quanto de segundo plano. Aí você deve estar pensando de novo, beleza, professor, mas o que tem a ver isso com malware? É porque o malware ele é um programa que está em execução e você não vê. Às vezes ele está lá naquela relação de segundos planos. E pode ser que abrindo uma investigação ali você consiga descobrir algum programa malicioso. É nesse sentido. Beleza? Vamos ver as questões que eu separei. Ó. Desktop ou área de transferência do Windows é um ambiente de trabalho em que ficam armazenados temporariamente os arquivos ou parte de documentos que foram excluídos ou que foram copiados e aguardam ser colados em outro destino. A gente já sabe que esse item está errado. Primeiro que ele misturou tudo, né? Desktop não é a área de transferência. A área de transferência é uma coisa, desktop é a área de trabalho. E a área de transferência realmente fica armazenado temporariamente arquivos copiados ou recortados. Ele colocou excluídos aí, talvez porque quando você recorta, você exclui temporariamente para passar para outro lugar, porque o recortar é transferir, né? Recortar é tirar de um lugar e colocar no outro. Acaba que você está excluindo de um lugar e colocando no outro. Pode ser que ele usou essa expressão. Mas mesmo assim a questão não fala de desktop, que é a área de transferência, não é desktop. Tá errada de qualquer forma. 6. No Windows,
Ao se clicar no esvaziar a lixeira, vocês viram que botão direito tem a opção de esvaziar a lixeira. Os arquivos são enviados para uma área de transferência. Já está errado. Tem nada a ver. Esvaziar a lixeira é apagar definitivamente os arquivos. No Windows, sempre que um arquivo é excluído, sempre ele é transferido e enviado automaticamente para a lixeira. Ao menos que o usuário selecione o arquivo, pressione Shift Delete, que provoca a exclusão definitiva. Shift Delete, exclusão definitiva. Questão 8, no Windows 10, também poderia ser o Windows 11, tanto faz, o usuário pode usar o recurso visão de tarefas, que a gente viu que também pode ser chamado em inglês de Task View, para organizar as janelas, certo? Não só janelas, tá? Mas isso não deixa a questão errada, você pode organizar as janelas aqui também, então as janelas aqui, você pode organizar aqui, ou pode também organizar áreas de trabalho, modificando, excluindo áreas de trabalho, criando novas áreas de trabalho. Ao utilizar um computador no qual está instalado o sistema operacional Windows 8, porém poderia ser o 10, poderia ser o 11, não importa, é aquela questão genérica, o usuário efetuou com o mouse um duplo clique no aplicativo para abrir o programa. Nessa situação, para que o aplicativo seja encerrado, porque ele está em execução, o usuário deverá, alguns segundos após ter sido aberto, usar o aplicativo que... Calma aí. Alguns segundos após ter sido aberto, o aplicativo apresentou a informação de que não estava respondendo. Eu acho que deu uma misturada aqui, né? Deixa eu só ler de novo. Ele executou o arquivo, né? Ele executou, deu um duplo clique e eu acho que misturou a questão. Após alguns segundos, o aplicativo apresentou a informação que não estava respondendo. Deu uma misturada na hora que eu passei a questão para aí. Aí ele fala assim, depois que o aplicativo falou que não estava respondendo, nessa situação hipotética, para que o aplicativo X seja encerrado, deverá inicializar o gerenciador de tarefas. Localizar a janela que tem o aplicativo X, clicar sobre ele com o botão da direita e selecionar a tarefa. A questão está correta. Só, gente, que na hora que eu copiei, infelizmente na hora que eu copiei, a questão deve ter puxado sem querer ali, arrastado, e ela ficou meio confusa. Mas no slide de vocês, eu já vou arrumar, com certeza no slide de vocês já deve estar arrumado, tá? Beleza? Então finalizamos mais um vídeo aqui sobre o Windows. Daqui a pouco a gente volta. Olá, vamos voltar, vamos aqui para a tela, vamos falar agora nesse bloco sobre gerenciamento de arquivos e pastas. Eu creio que a maioria de vocês já sabe esse conceito, mas quero dar uma reforçada que tudo no nosso computador é arquivo. Né? Se você tiver imagem no computador, um monte de imagens, fotografias digitais, são arquivos de imagem. Se você tem um documento do Word, é um arquivo do Word, um documento. Se você tem uma planilha do Excel e salvou no computador, é uma planilha, é um arquivo também, um arquivo de planilha. Então, tudo é arquivo. Até um programa que você tem no computador é um arquivo executável. Então, os arquivos, normalmente, eles representam algum tipo. Nós temos documentos, planilhas, imagens, vídeos, né? Então, vai ter um tipo que é representado por uma extensão, né? Então, você vai encontrar muitos arquivos no computador representado por sua extensão, por exemplo, arquivos de texto. Né? Você vai encontrar, por exemplo, arquivos assim, alunos.txt, com a extensão, né? A extensão informando o tipo de arquivo que é. Você pode ter um documento do Word, né? Vamos botar aqui uma minuta.docx, que não deixa de ser um arquivo de texto, só que é um arquivo de texto do Word, né? Um arquivo de documento do Word. Você vai ter planilhas. Então, o que eu quero te representar é que você encontra o nome do arquivo e a extensão na frente, que representa o tipo de arquivo que você está usando. Um programa é um arquivo. O programa é um arquivo executável. É um arquivo .exe, né? .exe é um arquivo executável. .com também é um arquivo executável. Então, existem vários arquivos no nosso computador
E gerenciar arquivos é isso, você criar uma pasta para organizar os arquivos, a pasta serve para isso, é você saber renomear, é você saber copiar arquivos, é você saber aí transferir. Isso é gerenciamento de arquivos e pastas. E o gerenciador de arquivos e pastas que a gente vai utilizar no Windows, ele é chamado de explorador de arquivo. Antigamente, nas versões mais antigas do Windows, você encontrava ele com esse nome aqui, ó, Windows Explorer, né? Windows Explorer. Esse é o gerenciador de arquivos do Windows, hoje chamado de explorador de arquivos. Vou abrir aqui para você ver, ó. Vou abrir até com um atalho, ó. Windows E. Aperta a tecla Windows, aquela que tem a logomarca do Windows, que a gente até usou para abrir o Task View, né, o visão de tarefas, que foi o Windows Tab, aqui é o Windows, mais a tecla E, abriu o explorador de arquivos. E aí você vê aqui, ó, a estrutura do computador. Vamos dar uma observada aqui, ó. Área de trabalho está aqui, né? Você consegue ver os arquivos da área de trabalho aqui pelo explorador de arquivos, porque você está gerenciando todo o seu computador aqui. Você vê a unidade de disco rígido, que é o seu C2 pontos. Se você colocar o pendrive, vai aparecer aqui também para você ver o conteúdo do pendrive, representado por uma letra também, porque as unidades são representadas por letras no Windows, né? Dentro das pastas, ó, você vai ter subpastas, tá vendo aí, ó? Subpastas. Então tá aí, ó. Isso aqui é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. O que nós vamos aprender aqui? Vamos lá. Eu coloquei uma relação de coisas que eu quero mostrar aqui para vocês. Primeira coisa, como criar uma pasta. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas faz parte do nosso curso e eu quero que você até anote o atalho que de vez em quando aparece na prova. Ctrl Shift N. N de new folder, de nova pasta. Você pode lembrar assim. E se você estiver pensando, professor, Ctrl Shift N, eu já estudei isso, é abrir a navegação anônima. Não, a gente está falando de sistema operacional Windows. Não estamos falando de navegador, navegador é outra coisa. Eu vou aqui abrir o meu explorador de arquivos e eu quero criar uma pasta. Então, vou abrir aqui, por exemplo, o meu C2 pontos, minha unidade de disco rígido, e vou criar uma pasta só para você ver. Tá vendo que tem um botãozinho aqui na barra de ferramentas padrão, ó. Você pode dar um Ctrl Shift N, como eu já coloquei no atalho para vocês, clicar lá ou clicar com o botão direito, que eu acho um dos mais comuns, né? Você tem aqui para criar uma pasta. Dá um nome para ela, chama ela aqui de concurso. E depois você pode abrir essa pasta para ver o que tem dentro dela. Pode ver que não tem nada, claro, você acabou de criar uma pasta. Aqui em cima, ao abrir a pasta, ele mostra que concurso está dentro do disco local, que está dentro deste computador. Se você até clicar aqui, você vê o caminho, ó. Concurso está dentro do C2 pontos, que quer dizer esse caminho aqui, certo? Então aqui eu estou dentro da pasta que eu acabei de criar. Então pasta é isso, você cria uma pasta para organizar os seus arquivos, colocar os seus arquivos aí dentro. Se eu quiser renomear a pasta que eu criei, eu posso fazer de diversas formas. Você percebe aqui em cima, na barra, que você tem a opção renomear aqui em cima, né? Mas não é essa que cai na prova. Botão direito, renomear, também te dá essa opção de renomear arquivos ou pastas, né? Vai ficar piscando lá e você dá o nome que você quiser. A outra opção é apertando a tecla F2, ó, F2 também fica piscando, F2 do seu teclado, para você renomear. E outra forma é você clicar uma vez no arquivo, né? Selecionou o arquivo ou a pasta e depois clica uma vez no nome. E aí esse nome vai começar a piscar. Você clica uma vez para selecionar e depois você clica no nome que ela vai piscar para você renomear esse arquivo. Outra coisa que costuma cair é a seleção. Seleção, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, eu estou selecionando arquivos de programa. Se eu seguro a tecla Ctrl do teclado, ela me permite selecionar de forma aleatória. Ó. Então aqui eu poderia usar o comando copiar para copiar essas três pastas e todo o seu conteúdo para algum outro lugar que eu colaria, né? Se eu der um copiar, vai tudo para a área de transferência e eu colo no lugar que eu quero. Eu selecionei com a tecla Ctrl, mas se eu fizer clicando na primeira, segurando o Shift e clicando na última, você vai ver que o resultado é diferente.
Aqui ele selecionou de forma sequencial porque eu segurei o Shift. Ctrl, seleção aleatória. Shift, seleção sequencial. E se eu der um Ctrl A aqui dentro, ó, ele seleciona tudo. Quer ver? Ó? Ctrl A. Ele vai selecionar tudo. Tá? Diferente, por exemplo, quando você está no Word digitando um texto e lá tem que dar Ctrl T para selecionar o texto todo. Porque lá é T mesmo, Ctrl T. Aqui é Ctrl A para selecionar tudo que vem da palavrinha All. Então aqui eu mostrei algumas coisas que eu já queria aqui para vocês. Deixa eu só voltar naquela telinha para fazer algumas anotações. A gente já viu então que a criação de pastas pode ser com Ctrl Shift N de nova pasta. Seleção de arquivos, o que a gente acabou de aprender é que nós podemos usar o Ctrl, né? É diferente de você selecionar usando o Ctrl. O Ctrl é uma seleção aleatória, você vai colocar no seu material aí, ou grifar, sei lá. E aqui o Shift você vai utilizar para a seleção aleatória, aleatória não, sequencial. Sequencial. Clicou no primeiro, clicou no último, com Shift seleciona tudo. E nós vimos também Ctrl mais a tecla A, que faz a seleção de tudo. Selecionar tudo, seleção de todos que estiverem dentro da pasta. Beleza? Copiar e transferir arquivos é o que eu vou mostrar agora para vocês. A gente pode copiar e transferir de diversas formas. Eu sei que você já conhece que a tecla Ctrl mais C copia, né? Ctrl C copia. E Ctrl V cola, né? Então, isso aqui você já sabe. Ctrl C, isso é básico. Ctrl C é copiar. Ctrl V é colar. Certo? Ctrl X, que talvez seja aqui, alguns não saibam, é recortar, tanto que lembra a nossa tesourinha aqui, né, cortando, enfim. Beleza? E sempre colar, toda vez que você copiar e recortar, tem que colar. Só que aqui eu não estou preocupado com esse tipo de copiar e transferir. Porque copiar, como eu falei para vocês, você copia, ele vai para a área de transferência. Depois você cola. Você copia com o botão direito do mouse, tem que copiar. Ctrl C tem que copiar. Lá em cima tem aquele botãozinho copiar. Transferir é o recortar. Recortar é o transferir, que também chega na prova, aparece muito a palavra mover. Mover, gente, é tirar de um lugar e colocar no outro. Então, logo que mover é a mesma coisa de recortar e de transferir. Só que o que costuma cair, gente, é a cópia e a transferência através do arraste. Aí você fala, quê? Arrastando o arquivo. Arrastando. E quando você arrasta a cópia através do arraste, ela não é a mesma coisa se você arrastar de uma unidade para outra ou dentro da mesma unidade. Então, o que costuma cair mesmo é a cópia através do arraste. Eu vou colocar aqui para vocês o que costuma cair e aí vocês vão anotar no seu resumo e vou mostrar aqui para vocês fixarem. Mas vejam, existe uma primeira situação que é quando você arrasta um arquivo de uma unidade de disco para outra unidade de disco. Por exemplo, você arrasta o arquivo da unidade de disco rígido, que é o C2 pontos, para outra unidade. Por exemplo, você está arrastando do computador, do arquivo que está no seu computador, que é o C2 pontos, e você está arrastando, você está clicando, segurando e arrastando o arquivo para o pendrive. E o pendrive é outra unidade. Imagine que o pendrive seja representado pelo E2 pontos, porque isso vai variar, né? De computador para computador. Beleza? Às vezes seu computador já tem a unidade D, né? Às vezes ele tem 2 HDs no computador, ou um HD particionado, né? E aí colocou o pendrive e vira E. Às vezes em outro computador vira F. Tudo depende. Mas se você arrastar, é isso que eu quero que você entenda, quando você arrasta de uma unidade para outra, é cópia, tá? Isso aqui é o padrão, cópia, beleza? Arrastei um arquivo de uma unidade para outra e soltei, ele faz uma cópia. Ele mantém o arquivo na unidade de origem, faz um clone e joga na unidade de destino. É uma cópia. E quando você faz esses arrastes, é importante que eu já te fale, o arquivo não vai para a área de transferência, tá? O arraste não leva o arquivo para a área de transferência, até mesmo porque a área de transferência serve para quê?
para manter o arquivo temporariamente, para você escolher para onde que você quer jogar essa cópia. Então, copiei, vai para a área de transferência. Aí você, vou para o pendrive. Clica no pendrive e cola. Aqui você já está arrastando. Se você já arrasta, não tem área de transferência, porque você já está indicando para onde você quer esse arquivo. Então, esse é o primeiro que eu quero que você lembre. O arraste de uma unidade para outra, é cópia. A segunda hipótese aqui é quando você arrasta de uma unidade para dentro de uma pasta que está na própria unidade. Por exemplo, eu estou arrastando do C2 para dentro de uma pasta concursos que está dentro do C2. Então aqui, em resumo, eu estou arrastando de uma unidade para a mesma unidade. E nesse caso, eu estou fazendo uma transferência. Eu estou movendo o arquivo, tá? Eu estou transferindo, beleza? Então, dentro da mesma unidade é transferência. De uma unidade para outra é cópia. Além disso, nós temos algumas exceções importantes. Não são exceções. Na verdade, é a operação do arraste mantendo uma tecla pressionada. Quando você faz o arraste, sozinho é aquilo que a gente acabou de aprender. Mas quando você faz o arraste mais tecla pressionada, aí já tem outro efeito, tá? O arraste mais uma tecla pressionada tem outro efeito. Aí você fala, que tecla? É isso que eu vou botar aqui, porque depende. Se você fizer o arraste segurando o Ctrl, é um efeito. Se você segurar o Shift na hora do arraste, é outro efeito. E se você segurar o Alt, é outro efeito ainda. E isso aqui costuma estar presente na prova. Lembrando que o arraste sem segurar tecla nenhuma prevalece aquilo que eu falei. De uma unidade para outra é cópia, de uma unidade para a mesma unidade é transferência. Agora, segurando o Ctrl, sempre vai ser cópia, tá? Independente de qual lugar você vai arrastar, se é de uma unidade para outra, se é dentro da mesma unidade, você sempre vai lembrar do Ctrl como cópia. Ó. Ctrl, lembra do C, ó. Do C de cópia. Veja, lembrou do C de cópia. O Shift sempre vai ser o quê? Transferência. Então, a dica que eu sempre dou para o aluno, até para colocar nas revisões finais, né? Você lembrar aqui que o T vem de transferência. Ó. Lembre do T de transferência, que é a última letra do Shift. O C é a primeira letra do Ctrl, para você lembrar. E se segurar o Alt, lembrando, viu, gente? Segurou o Shift. Arrastou dentro da mesma unidade, é transferência. Arrastou de uma unidade para outra, é transferência do mesmo jeito. Vocês têm que lembrar que Shift vai fazer transferência. E o Alt, você vai lembrar do A aqui, do Alt, porque o A vai remeter à ideia de lembrar de atalho. Então, quando eu arrasto alguma coisa segurando o Alt, ele cria um atalho, que eu já expliquei para vocês o que é atalho. E atalhos nas versões mais novas do Windows, nós podemos também chamar de link, tá? Link é uma palavra que a gente pode utilizar, a gente encontra essa palavra dentro da operação do Microsoft Windows, tá? Então aqui está uma informação importante que pode cair na sua prova. Essa anotação é importante porque é o que mais cai relacionado à cópia e transferência, esse arraste, tudo bem? Vamos lá, então falamos do arraste, vamos aqui finalizar então aqui o explorador de arquivos. Eu falei todas essas operações importantes que podem ser feitas a partir do explorador de arquivos do Windows, tudo bem? Biblioteca e pasta. Qual é a diferença entre biblioteca e pasta, se é que vocês acham que tem a diferença? Veja, eu coloquei aqui, pastas e bibliotecas são conceitos importantes que servem para organizar, gerenciar arquivos no sistema operacional Windows. Mas qual é a diferença? Eu crio pasta para quê? A gente já aprendeu. Pasta, a gente cria para organizar os arquivos.
Então, eu creio que aí no seu computador você tem uma pasta para a prova que você está estudando, e dentro dessa pasta você colocou várias pastinhas com matérias, informática, direito administrativo, direito, sei lá, penal, civil, as matérias que vão cair na sua prova. E dentro dessas pastas vocês colocaram os materiais, os documentos, aquilo que você vai preparar, que você vai usar durante a sua preparação. Está organizado, beleza. Mas para que eu criaria então biblioteca? Será que esse conceito é diferente? Eu posso criar uma biblioteca? Como é que é isso? Vamos aqui para a tela, para a gente ver como é que funciona uma biblioteca. A biblioteca ela é uma ferramenta interessante que muitas pessoas não usam por desconhecer a sua funcionalidade. Mas eu vou abrir aqui o explorador de arquivos do Windows, eu já mostrei como é que cria uma pasta, e agora eu vou mostrar para você como é que cria uma biblioteca. Eu vou entrar aqui em bibliotecas, ó. O Windows ele já tem algumas bibliotecas que são padrão do tipo dele, ó. Você pode anotar padrão do tipo dele, ó. Documento, música, isso aqui já vem dele. Esses aqui foram bibliotecas que eu criei. Vou até deletar essas bibliotecas aqui que eu não estou usando. Eu vou deixar só as do tipo padrão, ó. Deletei também, e as bibliotecas também vão para a lixeira, você pode até recuperar. Imagens, músicas, isso aqui já são do tipo padrão, ó. Vídeos, são bibliotecas que já estão aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma biblioteca aqui, ó, botão direito, biblioteca, ó, novo biblioteca, porque eu estou dentro de biblioteca, então ele não tem a opção criar pasta, ele tem a opção criar biblioteca. Estando aqui, eu vou dar um nome para ele. Imagine que eu vou fazer uma prova qualquer, prova, e crio essa biblioteca e dou 2 cliques nela. Quando eu clicar nela, ó, vai aparecer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, nenhuma pasta foi incluída nessa biblioteca. Por quê? Porque a biblioteca, gente, ela é para você conseguir pegar conteúdos de diversas pastas e colocar aí dentro. E não é colocar, de fato, armazenar. É você conseguir reunir conteúdos de diversas pastas em um lugar só, sem ocupar espaço do disco. É como se fosse um espelhamento daquilo que já está armazenado em algum outro lugar. Aí você fala, como assim? Ó? Eu vou incluir aqui, por exemplo, uma pasta qualquer para você ver. Eu vou pegar uma pasta qualquer aqui, tá? Não vai ter muita lógica, porque eu não criei nada sobre isso, mas eu vou colocar aqui essa pasta Orange. Você vai ver que o conteúdo da pasta vai aparecer aqui dentro. Olha, apareceu aqui dentro. A pasta Orange, ela tem 95 elementos dentro dela e ela está dentro do C2 pontos. Ó. Aqui é só um espelho, aqui ele só está mostrando de fato que tem lá. Eu estou agrupando todas as pastas que eu quero. Ó. Eu quero uma outra pasta aqui dentro também. Vamos lá. Então eu vou entrar aqui na minha biblioteca. Ó. Vamos aqui, ó, ferramentas de biblioteca. Gerenciar minha biblioteca. Aí eu vou adicionar uma outra pasta aqui na minha biblioteca. Eu vou pegar uma outra qualquer aqui para vocês observarem. E aí vocês já vão começar a entender. Vamos botar aqui TJ São Paulo, incluir ela aqui e dar um OK. Deixa eu ver se ela tem algum conteúdo. Ele disse ali que TJ São Paulo está vazia. Mas veja, se TJ São Paulo tivesse arquivos aí, eu estava reunindo várias pastas aqui dentro. Primeiro ponto, a biblioteca, ela reúne conteúdos de várias pastas em um lugar para que você possa gerenciar esses arquivos que estão dentro da pasta. Eu consigo ver aqui os arquivos aqui dentro da pasta. Aí eu posso colocar mais arquivos aí dentro dessas pastas aí, eu posso apagar, eu posso renomear, eu estou gerenciando o conteúdo de várias pastas aqui dentro. Aí você deve estar pensando, mas professor, e qual é a diferença se eu criasse uma pasta para colocar essas outras pastas dentro? Eu vou te mostrar qual é a diferença daqui a pouco. Mas aqui eu quero te mostrar o seguinte, ó, eu posso também tirar, eu estou aqui usando a pasta, né, eu venho aqui em gerenciar, ó, e tiro a pasta, eu não quero mais gerenciar essa pasta, ó, remover. Se eu remover daqui, viu gente, não se preocupe, eu não apaguei a pasta original, ela está lá. Eu só estou removendo o espelhamento dela. Ó. Se eu der um OK, elas não vão aparecer mais aqui. O que eu removi da minha biblioteca aqui, em relação às pastas que eu estou gerenciando, não vão sumir da origem, que elas estão armazenadas de fato em algum outro lugar. E aí você deve estar pensando, qual é a diferença se eu criasse uma pasta? Vamos imaginar então que eu tenho uma pasta aqui, como eu falei para vocês, informática. Aí tem uma outra pasta, direito constitucional. E aí eu tenho uma outra pasta aqui, direito
administrativa. Aí saiu o concurso que eu queria e eu vim aqui, criei uma pasta para organizar os arquivos que eu queria. E aí chamei esse aqui de concurso, né, o concurso que eu queria, e falei, ó, essa pasta aqui, eu quero esse info. Aí fui lá e copiei, cheguei aqui dentro e colei. Fui lá e copiei esse aqui, cheguei lá dentro e colei. Pronto, só são essas duas que eu queria. Então, o conteúdo dessas pastas estão aqui dentro da minha concurso. Só que você viu que eu precisei copiar e colar? Quando eu copio e colo, eu estou ocupando 2 espaços no meu disco. Eu estou ocupando aqui, fisicamente, e aqui também. Então, isso já é ruim, porque eu estou ocupando espaços que não precisava, certo? Outra coisa que eu posso aqui verificar que já é diferente. Quando alguém jogar, vamos dizer, eu mandei uma apostila para você, você jogou esse arquivo novo aqui, ó. Esse arquivo novo que você jogou na pasta não vai aparecer lá na outra pasta, a não ser que você copie e cole lá de novo, copie e cole atualizando, certo? Ele não vai atualizar, porque aqui é uma coisa, que é outra coisa, que é uma cópia. Não estão linkados, não estão vinculados. Se fosse uma biblioteca, ao jogar o arquivo aqui na pasta, na biblioteca já aparecia, porque a biblioteca ela é um espelho daquilo que já está dentro das pastas, tá? Então tem uma certa diferença. Eu reuni as diferenças aqui nessa tabela para você observar, e são diferenças que costumam cair na prova. Veja, definição é que a pasta é um diretório físico para armazenar os arquivos, é uma estrutura física mesmo, está armazenado na estrutura física do disco. E a biblioteca a biblioteca é o recurso do Windows que agrupa as pastas, né? Que agrupa o conteúdo de várias pastas. Então a biblioteca é para isso, ela não armazena, não está armazenada na biblioteca, está armazenada de fato nas pastas. E a biblioteca só está apontando para essas pastas. Vamos lá. Localização física representa diretórios reais no disco. Ó. Não armazena, a biblioteca visualiza, tá? É virtual. Hierarquia, a pasta tem uma estrutura hierárquica de arquivos e subpastas. A biblioteca não, você não vai ter uma pasta, é uma biblioteca dentro de outra, né? Não tem isso, ó, não aplicável, uma visão consolidada de várias fontes. Você não vai ter uma biblioteca dentro da outra. Conteúdo, armazena arquivos e subpastas fisicamente. Aqui exibe uma coleção de que já estão em pastas diferentes. Aqui não é virtual, é real no disco, aqui é virtual, porque é só um espelho. Tá vendo? Então tem várias coisas, ó. Personalização, menos flexibilidade para modificar o conteúdo. Aqui, ó, você pode remover várias visões, você pode ter várias visões, né? Porque é só um link. Uso principal, armazenar, organizar e acessar arquivos. Reunir e organizar várias fontes em um único lugar. Tá vendo? Então aqui estão as diferenças entre pasta e biblioteca. Quando a gente fala de trabalhar nesse ambiente que eu estou trabalhando, esse ambiente, criar pasta clicando com o botão direito, copiar arrastando, copiar e colar, área de trabalho, isso é um ambiente gráfico do Windows. O Windows ficou muito famoso no tempo porque no tempo não tinham muitos sistemas operacionais gráficos. Na verdade, o Windows foi um dos pioneiros, não vou dizer o pioneiro, mas um dos primeiros a lançar esse ambiente de janelas, ícones, esse ambiente gráfico. Antigamente, tinham sistemas operacionais que era só comando, só tela preta. A Microsoft mesmo, ela começou com um ambiente de tela preta, que tinha o Microsoft DOS, MS-DOS, era só uma tela preta. Você criava diretório com comandos, não tinha esse desenhozinho de pasta. Pasta e diretório, só para você entender, é a mesma coisa, só que o nome diretório é um nome mais antigo. Depois que veio o ambiente gráfico, fizeram um desenhozinho de uma pasta e virou pasta. Mas diretório é um nome mais antigo, mas que tem essa mesma ideia de organizar os arquivos. Então esse ambiente de tela preta, ele ainda pode ser usado. Ele não é o sistema mais completo como antigamente, mas você pode trabalhar, você pode querer trabalhar, não no ambiente gráfico, mas criando pastas digitando comando, copiando digitando comando, acessando ferramentas por comando, que é o que a gente chama de terminal de comando, tá? Nós temos no Windows o prompt de comandos, bem antigo, que ainda existe aqui dentro. Para você abrir ele, você pode até digitar o arquivo executável dele, que é o arquivo cmd.exe, já caiu em prova esse arquivo, cmd.exe é o arquivo executável. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E o PowerShell, que é outro terminal de comandos, ó, que é mais novo. Esse aqui é o prompt de comandos, ó, uma tela preta para trabalhar com comandos. E esse aqui é o PowerShell,
que também é um ambiente terminal de comandos. Então você tem tanto o PowerShell, que é mais novo do que o prompt de comandos, como terminais que você pode trabalhar com comandos. Eu vou fazer o que eu falei para vocês, ó, vou executar aqui o prompt de comandos, só para você ver e não ficar uma coisa muito invisível. Eu vou chegar aqui no pesquisar, ó, vou digitar ó, cmd.exe, cmd.exe e dou um enter, ele vai abrir o prompt de comando aí, tá vendo que é uma tela preta? Aí eu dou um comando aqui, por exemplo, dir, ele mostra o conteúdo da pasta, ó, esses diretórios aqui tá tudo dentro do lugar que eu estou aqui, que é mesa do estúdio, ó. Mesa do estúdio 1, que é o estúdio que eu estou gravando, ó. Tá vendo, ó? Então ele mostrou aqui, dir. Aí eu tenho comando para copiar, eu tenho comando para transferir. Então aqui é tudo ambiente de tela preta. E aí eu só quis mostrar que digitando o comando cmd.exe, ele abre o prompt de comandos, tá? Inclusive, se você quiser executar programas sem ser pelo menu iniciar, você pode usar um comando também chamado de executar. Na verdade, o executar é uma ferramenta. Se você der um Windows mais R aqui, ó, Windows R, esse R vem de run. O Windows R, ele abre o executar. Ó. O Windows R, ó, abriu o executar. Esse executar é bem antigo no Windows, porque você pode executar. Ele é de um tempo que a gente abria o executar, ó, dava o Windows R, abriu o executar, para executar um programa pelo nome dele. Por exemplo, o Word que você está vendo aí é o executável do Word. Se eu der um OK, ele abre o Word. Ele abre pelo arquivo executável, ele abre uma página de internet se eu digitar o endereço aí, ele abre o nome de um arquivo se eu digitar o nome do arquivo. O executar é isso, o Windows R, R que vem de run. Só que hoje, pelo pesquisar, também você consegue fazer isso. Mas, como cair em prova, eu já coloquei para vocês. Inclusive, existem outras teclinhas que são importantes, né? Eu toda hora estou usando o Windows mais D, eu não sei se vocês estão percebendo, eu dou um Windows D aqui, ó, ele minimiza todas as janelas e mostra a área de trabalho. O Windows D, ele serve para mostrar o desktop, D de desktop, ou seja, mostrar a área de trabalho. Para mostrar a área de trabalho, ele minimiza, né? Ele minimiza as janelas. Aí você tem outras teclas, essa aqui também é muito comum de cair na prova, ó. Windows S, esse S vem de Search, para pesquisar, né? Para você usar aquela aba de pesquisa ali, certo? Antigamente era Windows F, né? Mas hoje, nas versões mais novas, é o Windows S que vem de Search, tá? Então, essas teclas costumam cair e também eu falo para vocês, dá uma olhadinha no material escrito de vocês, com certeza devem ter mais teclas. Aqui eu só dei algumas que eu achei relevante mostrar aqui para vocês, tá? Então, a questão número 10... ela vai trazer uma questão sobre biblioteca, uma questão bem importante aqui para a gente entender melhor ainda. Ó. Considere que um usuário de login João José esteja usando o Windows Explorer para navegar no sistema de arquivo de um computador com ambiente Windows. Lembre-se sempre que quando você tem um login, né, você fez o login com a sua conta, o Windows prepara todo o ambiente operacional para você. Então, por exemplo, quando o João José logou com o login dele, ele vai ter uma pasta para ele guardar os documentos dele, certo? Vai ter uma pasta para ele guardar os documentos dele, uma pasta da conta dele. Cada usuário tem uma pasta da conta dele. Aí ele fala, considere ainda que enquanto ele navega pelo conjunto de pastas e arquivos e é apresentado, o usuário observe na barra de ferramentas do Windows Explorer as seguintes informações. Então, só entendendo aqui o que ele está falando. Ele abriu o Windows Explorer, né? Ele abriu o explorador de arquivos e lá na barra, lá em cima, ele estava observando assim na barra, ó, bibliotecas, documentos, projetos. Era isso que ele estava observando lá na barra. Olha aí. Ele fez o login usando navegar no sistema, considera enquanto ele navegava, né, ele via aqui arquivos, ó, então ele via aqui arquivos aqui dentro, ó, enquanto ele navegava, e aparecia lá na barra lá em cima, que nem eu desenhei, ó, biblioteca, documento, projeto. O que isso quer dizer? Que ele está dentro de uma biblioteca, gente, ele está dentro da biblioteca projetos, ó. Projeto que está dentro de documento, que está dentro de biblioteca, certo? Projetos que está dentro de documento, que está dentro de biblioteca. É isso que ele está vendo. Então, ele está dentro daquele ambiente de bibliotecas, certo? Concorda? Aí, o que ele fala? Ó, nessa situação, é mais provável que tais arquivos e pastas, esses arquivos que estão aparecendo aqui, ó, que ele está vendo na tela,
estejam contidos nesse diretório do que nesse diretório aqui. Então ele está falando assim, esses arquivos que ele está vendo aqui, ó, esses arquivos que ele está vendo, é mais provável que eles estejam nesse aqui, ó, C2 pontos, biblioteca, documentos, projeto, do que C2 pontos, usuário, João José, documentos, projeto. E é aí que deixa a questão errada. Por que, professor, está errado? Porque, cara, o que está na biblioteca aqui, realmente vai ter esse endereço aqui, C2 pontos, biblioteca, documento, projeto, realmente vai aparecer isso, se você der 2 cliques lá, ele vai mostrar o caminho, mas não é provável que esteja lá, porque lá é só um espelho do que está armazenado de fato em outro lugar, certo? Isso aqui está sendo um espelho, mas isso aqui não está aqui, está dentro desse diretório aqui, ó, C2 pontos, user, que é a pasta do usuário, João José, documentos, projetos. Isso aqui é só um espelho, ele conseguiu criar uma pasta, uma biblioteca projeto para espelhar o que estava lá. Por isso, essa questão está errada. No Windows, quando um ícone associado a um arquivo for arrastado para um disco diferente, do C para o D, por exemplo, será criada uma cópia do arquivo, sendo mantido o arquivo no disco de origem. Correto. É cópia. Quando você arrasta de uma unidade para outra, é cópia. Beleza? Finalizamos mais um vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Olá, vamos voltar, vamos aqui para a tela. O que nós vamos falar nesse vídeo são outros recursos importantes para a gente finalizar essa matéria relacionada ao sistema operacional Windows. Vamos falar de otimizador de unidades. A gente já sabe que unidade é o nosso disco, né? O nosso disco é uma unidade, assim como outras unidades, como o pendrive é uma unidade também, e assim por diante. Mas aqui nós vamos falar especificamente como unidade o nosso disco rígido, e vocês vão entender o porquê. Então, o nosso disco rígido, o nosso HD, ele é formado por trilhas, essa aqui é a estrutura de um HD, formada por trilhas, e essas trilhas são divididas em pequenas partes que a gente chama de setores do disco. Quando a gente salva arquivos, salvei um arquivo aqui, esse arquivo ele é organizado no disco assim, ó, de forma aleatória, de forma fragmentada. Tá? Então, ele é salvo dessa maneira no nosso disco rígido, ocupando setores do nosso disco. Quando a gente salva outro arquivo, instala um programa, o arquivo também assume essa estrutura fragmentada dessa maneira. Tá? Então, o que vai acontecer? Toda vez que o nosso disco fica fragmentado dessa forma e a gente pede para abrir o arquivo, o sistema ele vai ter que sair pegando pedacinho por pedacinho, rodando o disco, a estrutura do disco, porque aí a gente está falando de um HD, o HD ele é um disco que fica rotacionando, então acaba que ele perde em desempenho quando o disco está fragmentado para abrir os arquivos, executar programas que também estão instalados nessa estrutura, e isso realmente traz uma lentidão. O que a Microsoft, a partir do Windows, traz de solução? O otimizador de unidades, que antigamente era chamado de desfragmentador. O nome desfragmentador é exatamente isso. Você tem fragmentos que estão desorganizados, né? Você tem fragmentos que estão desorganizados aí no disco e você usa o desfragmentador, que hoje é chamado de otimizador de unidade, para organizar esses fragmentos. Quando você abrir o desfragmentador, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair girando a estrutura do disco, claro que não é rápido assim, tá? Ainda mais quando você tem um HD muito grande, vai demorar um pouco, e ele vai consolidar esses arquivos aqui, ele vai deixar de forma sequencial para ficar mais fácil na hora da abertura do arquivo. E isso melhora o desempenho do nosso HD, tá? Aí, por que eu falei que a gente vai levar em consideração a unidade HD? Porque o HD faz isso, ele fragmenta quando você salva arquivos. Porque quando é um pendrive, o pendrive ele não trabalha com essa estrutura do HD. O HD é uma memória magnética, uma memória mecânica, é um disco girando, e aí realmente ele fragmenta essa estrutura. Quando é o pendrive é uma memória flash, tanto SSD, que
é uma unidade muito utilizada hoje, faz um papel muito mais rápido do que o HD como disco local, como também o pendrive, eles são memórias flash. E também, até mesmo aqui, eu posso botar o cartão de memória também, o cartão de memória. Todos esses aqui, ó, são memória flash. Memória que trabalha, cartão de memórias, que trabalha com a outra estrutura de armazenamento. Aqui estamos falando de memórias eletrônicas. Não estamos falando de memórias mecânicas, magnéticas, como é o HD. Essas memórias têm essa vantagem, elas não fragmentam. Se elas não fragmentam, você não precisa desfragmentar. Você desfragmenta quando você tem HD no seu computador, aí você tem que desfragmentar, era isso que eu estava falando. Então tem algumas observações, claro que quando a gente otimiza melhora o desempenho, é o que está no conceito, tem melhora o desempenho exatamente da forma que eu falei para vocês, mas tem algumas observações que eu quero que você anote. Primeira observação, não se desfragmenta a memória flash, como eu acabei de falar para vocês. Segunda coisa, quando você tem setores defeituosos no disco, que a gente chama de bad block, setores defeituosos não são corrigidos com o otimizador de unidade, ele não corrige defeitos físicos no disco, tá? Se cair lá, o otimizador de unidade, o desfragmentador de disco corrige setores no disco, não vai estar certo essa questão. Não corrige setores defeituosos que a gente chama de bad block, ele só organiza os arquivos no disco, ele só consolida para ter uma leitura mais rápida, essa é a função dele. Outra coisa, quando a gente fala de unidade, eu falei, lembre do HD, porque pendrive não vai desfragmentar e também nem unidades de rede se desfragmentam. Se você tiver uma unidade de rede, eu mostrei para vocês em vídeos passados o que é uma unidade de rede, tiver lá e você clicar com um botão direito e mandar desfragmentar lá, não vai desfragmentar, tá? Não desfragmenta clicando lá na unidade de rede. Unidade de rede não se desfragmenta. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Além disso, eu também separei outras ferramentas, como o BitLocker, é uma ferramenta que cai, e ela está relacionada à nossa segurança. Então, o que tem a ver BitLocker com segurança? O BitLocker, ele protege nossos arquivos contra cópias não autorizadas. Nossos arquivos contra cópias. Então, o BitLocker, ele vai fazer o quê? Ele vai criptografar os nossos arquivos do computador. Naturalmente, ele criptografa de uma unidade inteira. Você tem aqui uma unidade de disco. Imagine com o C2 pontos. A gente sabe que o C2 pontos ele é o alvo, né? Ele é o alvo de pessoas, porque o C2 pontos é o nosso HD, é a unidade de disco, tá tudo aí dentro. Então, quando alguém for copiar arquivos aqui do HD num pendrive ou enviar por e-mail, muito de espionagem industrial mesmo, se você tiver protegido a unidade com o BitLocker, ele não consegue, ele consegue até copiar, mas ele não consegue abrir porque o arquivo vai ser criptografado. Trabalha com criptografia, só abre na unidade de origem. Outra unidade só se você tivesse a senha para abrir esse arquivo. Então aqui ele protege uma unidade como um todo. E é importante eu falar isso, por quê? Porque quando o BitLocker ativa a criptografia, ele ativa uma criptografia de unidade. Pode ser no disco rígido, pode ser no pendrive, mas em arquivos individuais o BitLocker não trabalha. Quem trabalha em arquivos individuais é uma outra ferramenta que trabalha com EFS, que é um sistema de arquivo de criptografia. Então, o que eu quero que você lembre? BitLocker não se aplica a arquivos individuais, ele se aplica a unidades. Disco rígido, pendrive, pode até ser memórias externas, mas ele se aplica à unidade como um todo. O Windows Defender também é um programa que costuma cair, ele é nativo do Windows também, ele já vem no Windows e ele vai ser considerado o nosso antivírus, que hoje é muito melhor você chamar de anti-malware. Por quê? Por que anti-malware? Porque ele hoje protege contra uma série de programas maliciosos, não só contra vírus. Ele protege contra os famosos worms, que são vermes da internet. Ele protege contra outros programas maliciosos. Inclusive, o Windows Defender hoje, além de ser um anti-malware, ele também é considerado um firewall no Windows. O que é um firewall? É aquele que protege contra acessos não autorizados. Então hoje o Windows Defender, além de ser antivírus, anti-spyware, anti-worm, anti-cavalo de Troia, ele protege contra o acesso não autorizado. Ou seja, ele faz um papel de firewall, protege contra invasão.
Professor, explica mais sobre esse negócio de firewall, malware. Não, isso nós vamos falar lá na parte de segurança. Aqui eu só estou te falando que o Windows, sendo um sistema operacional que dá apoio para o usuário, ele não se preocupa só em gerenciar arquivos, mas também garantir a segurança desses arquivos. E aí você vê algumas ferramentas como o BitLocker, o Windows Defender, que vai proteger contra malware, contra o acesso não autorizado, o próprio Update, que tem muitas pessoas que acham que não é uma ferramenta de proteção, mas acaba sendo. Por que que o Update é uma ferramenta de proteção? Porque é uma ferramenta que atualiza. É uma ferramenta de atualização. Ah, isso aí eu já sabia, professor, por isso que eu estou desconfiado. O que tem a ver com segurança? Atualizar, gente, é corrigir. Se o seu sistema está com algum tipo de problema, algum tipo de erro, que é o erro mesmo de desenvolvimento, um erro lá na hora de desenvolver o Windows, esse erro, esse bug, essa porta aberta pode ser um acesso de alguém. Alguém consegue invadir o seu computador por causa de uma falha. Programas maliciosos se propagam por causa de falha também. Pode acontecer, como o Worm, né, que é um programa que se propaga a partir de falhas. Quando você atualiza, você está baixando uma correção que o fabricante, que a Microsoft, colocou lá, que ela corrigiu algumas eventuais falhas, e aí você está baixando essas atualizações. Claro que nós temos atualizações aqui que não corrigem nada, que são atualizações ali que estão trazendo inovações. Essas aqui que trazem inovações, novas ferramentas, novos ambientes, janelas, isso aqui realmente não tem a ver com segurança. Mas aquela atualização que traz correções, que é uma espécie de recall do programa, ela está corrigindo exatamente para diminuir essa possibilidade de propagação de ameaças, de acessos indevidos ao seu computador. Então, atualizar o sistema, assim como atualizar outros softwares, pode trazer uma segurança para o usuário, uma segurança para o computador daquele usuário. Então, são as ferramentas e recursos de segurança que eu coloquei aí para vocês. Vamos ver algumas questões que eu separei para esse bloco. O programa Otimizar Unidades, que é o desfragmentador de disco do Windows, além de organizar os arquivos no disco, ele faz essa consolidação, tem como objetivo melhorar o desempenho desse dispositivo de armazenamento. Questão correta. Melhora o desempenho, certo? Mas toma cuidado, não corrige falhas na estrutura do disco, não corrige setores defeituosos. Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive que contém arquivos sensíveis do sistema operacional Windows. Então ele tem um pendrive que tem arquivos importantes e ele quer proteger esses arquivos do pendrive, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco, chamada de BitLocker, um recurso de proteção de dados desse sistema operacional. Questão correta. Nunca esqueça que também na prova pode aparecer essa palavrinha aqui, ó. BitLocker to go. Se aparecer essa palavrinha, gente, é o BitLocker. É o próprio BitLocker. Só que esse to go indica que esse BitLocker aqui é para removíveis. É só uma nomenclatura que, se aparecer na prova, eu não quero que você ache que é outra coisa. Não, é a mesma coisa, é o BitLocker, só que o BitLocker indicado para você usar em dispositivos removíveis, como o pendrive. Ah, professor, então tá errado porque ele colocou o nome BitLocker. Não, ele usou o nome BitLocker como gênero. BitLocker to go é uma espécie de BitLocker, não tem problema falar isso, que o pendrive vai ser usado BitLocker. Toma cuidado com a interpretação. Eu só estou colocando uma palavrinha a mais, porque se caísse na prova BitLocker to go, tu ia ficar pensando, isso aí eu nunca ouvi falar. Será que é a mesma coisa? É uma espécie de BitLocker que é indicado para removíveis. Mas usar aqui pendrive BitLocker, usar o nome gênero, não quer dizer que está errada a questão, tudo bem? Para uma estação de trabalho com Windows 10, em que o Windows Defender esteja instalado. O Windows Defender é um programa nativo, já vem no Windows mesmo, você não tem que instalar à parte, como outros antivírus. Ativado e funcionando, não há uma solução anti-malware sendo executada.
Uma vez que o Windows Defender funciona como antivírus, mas não como anti-malware errado. Se você tiver com o Windows Defender lá, ele vai te proteger contra programas maliciosos. Então, ele é um anti-malware e não só isso, viu? Se falar na prova que o Windows Defender ele pode proteger o seu computador contra acessos não autorizados de hackers, tá correto, que é o acesso não autorizado, é protegido, é bloqueado esse acesso indevido através de firewall. E o Windows Defender, ele é um firewall pessoal, é um firewall que protege o seu computador contra acessos não autorizados. Porque quando a gente chegar lá em segurança, você vai ver que existem outros tipos de firewall. Por exemplo, uma empresa usa o firewall para proteger toda a sua rede contra o acesso externo, o acesso de fora. Já o Windows Defender, quando instalado em uma máquina, ele é um programa, né, instalado na sua máquina, ele já vem no Windows, ele é nativo, ele está protegendo a sua máquina, não a rede toda da tua casa, mas a máquina que ele está instalado. Por isso que ele é um firewall pessoal. Beleza? Finalizamos aqui o tópico relacionado ao sistema operacional Windows. Espero que tenha compreendido. Até a próxima.